Estava eu navegando pela internet, usando o Twitter, como sempre faço, e me deparei com um vídeo, assim, ou pelo menos comentários muito interessantes sobre um vídeo que é relacionado ao próprio Neymar. Neymar que teoricamente já disse que se aposentou da seleção brasileira, que talvez vai cumprir o seu contrato com o Santos e não sabe muito bem o que vai fazer da sua carreira. Mas parece que aqueles que gostam muito do jogador e sabem da sua total importância para o próprio futebol brasileiro têm insistido com uma possível teoria de retorno, uma possível situação em que o Neymar possa ainda ter idade o suficiente, ou pelo menos disposição para disputar uma última Copa do Mundo. Se eu não me engano, o Neymar tem 34 anos e para a próxima Copa do Mundo ele já teria os seus 38 anos, batendo na casa dos 40. Mas tanto o Cristiano Ronaldo como o Messi já comprovaram que uma alta, ou pelo menos uma idade avançada, não é um empecilho para você basicamente disputar uma Copa do Mundo. Tudo bem que você precisa de uma restrição muito árdua, você precisa de um treinamento focado inteiramente nisso, mas uma situação que a gente não está levando em consideração é que uma possível situação em que o Neymar talvez termine o seu contrato pelo Santos, ele basicamente terá 3 anos livres. Eu não acredito que o Neymar vai renovar esse contrato com pelo menos mais alguma temporada no Santos, porque não faz o menor sentido. O futebol aqui no brasileiro é muito árduo, é muito complicado para um jogador que precisa ter um tipo de regramento ou pelo menos um intervalo de jogos maior. Então eu acredito mesmo que o Neymar vai terminar o seu ciclo, pelo menos esse ano, no Santos, e o ano que vem vai uma possível MLS, talvez jogar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o Neymar possa talvez entender um novo estilo de futebol, um estilo que ele não precise se desempenhar tanto, ou basicamente correr o campo inteiro, ou coisa parecida. É mais uma situação que o próprio Messi aprendeu a desempenhar dentro de campo, que é ser acionado e saber utilizar suas melhores armas no momento certo. E eu acredito que o Neymar tem uma alta capacidade com isso. Vai depender muito de como ele vai estar daqui a 3 ou 4 anos para saber se o seu futebol continua em dia, se ele consegue realmente contribuir para a seleção brasileira. Porque uma coisa que eu odeio aqui no Brasil é que a gente acaba aposentando os jogadores antes da hora. E de repente um jogador igual o Neymar possa possivelmente ser a exceção mais uma vez, e dessa vez conseguir ser um jogador que mantenha um tipo de regramento que beneficie ele totalmente, possibilite ele a disputar mais uma Copa do Mundo. Não sei o que vai acontecer, isso só depende dele. Mas parece que um vídeo que está circulando na internet e foi criado justamente para homenageá-lo, pode dar talvez um tipo de combustível para o Neymar tomar esse tipo de decisão. Ele já viu esse vídeo e reagiu de forma um tanto quanto com emoji de emoção, então ele foi tocado por esse vídeo. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para esse tipo de possibilidade. Vamos lá, vamos acompanhar o vídeo em questão. Ó, como a gente pode ver no vídeo, Neymar, época de ouro, moicano, cabelo loiro, cara, essa época um pouquinho assim antes dele chegar no Barcelona, que ele sai do Santos e vai pro Barcelona, cara, assim, uma das melhores épocas do Neymar. Eu acredito que a melhor época do Neymar foi quando ele estava no Barcelona. Ali ele era praticamente imbatível. E ao lado dele está o atual Neymar. Esse é o Neymar de hoje em dia, 2026. E eles estão tendo tipo uma conversa em que o Neymar vai conversar. O Neymar de hoje em dia vai conversar com o Neymar moleque, o Neymar garoto. Go ahead. Are you okay? Do I know you? More than you think. I am you. From the future. So that means we managed to achieve our dream of becoming a football player. Cara, esse momento aqui, até eu que não sou alvo desse tipo de vídeo, dá uma certa emoção, porque é basicamente isso. O Neymar, quando era criança, tudo que ele queria era só ser um jogador de futebol, cara. Ninguém pensou, ele não idealizou esse tipo de situação de talvez querer ser o melhor jogador do Brasil ou ter todas essas conquistas que ele teve. Cara, tudo que um sonho de um garoto, pelo menos o sonho de um garoto enquanto inicia nessa fase de querer ser jogador de futebol, é realizar esse sonho de se tornar um.
E é muito doido perceber que um garoto inocente, como era o Neymar pequeno, pergunta pro Neymar de hoje em dia, falando, cara, a gente conseguiu realizar o nosso sonho de ser jogador de futebol? E tipo, pô, é muito mais do que isso. Não foi só se tornou um jogador de futebol, se tornou referência para o mundo todo, para todo um esporte. O Neymar vai ser lembrado por gerações pela grandiosidade que ele teve no esporte. E, cara, isso pra mim eu acho fantástico. E o cara que fez a edição desse vídeo, puta que pariu. As frases colocadas aqui, tá de parabéns, tá? Tá de parabéns. Of course, we've accomplished wonderful things together. Do we still have our friends? They're not just our friends. Isso é legal também, quando ele pergunta. E, cara, igual eu falei, o roteiro desse negócio aqui é cinema, tá? Quando ele pergunta se eles ainda têm os amigos. Porque normalmente quando você vai crescendo, você acaba perdendo seus amigos de infância. E no caso o Neymar, e ele é muito criticado por isso, eu acho isso uma bobagem. Os amigos de infância dele, ele meio que conseguiu manter todos unidos a ele, conseguiu manter todos perto dele, igual ele diz aqui como resposta, eles não são mais só nossos amigos, agora eles são nossos irmãos, porque basicamente, igual eu falei, o Neymar é muito criticado por isso, por ter esse tipo de amizade em volta dele, mas cara, a gente sabe muito bem que é muito bom ter esse tipo de irmandade ao seu redor, isso te fortalece, isso te dá forças, e faz com que você consiga continuar vivendo muito bem. Então, eu gostei, achei legal esse tipo de pergunta e esse tipo de resposta também. Friends anymore. They're our brothers now. Can I ask a question? How old were we when we Isso daqui foi de fuder, tá? Quantos anos a gente tinha quando ganhamos a nossa primeira Copa do Mundo? Porque basicamente, e é óbvio que na mente desse garoto ele não tinha esse pensamento, mas o Neymar, quando ele surge pro futebol brasileiro, quando ele surge no Santos e consegue conquistar muita coisa, todo mundo imaginou, cara, quando esse cara for colocado na seleção brasileira, a gente vai ganhar tudo, vamos conseguir conquistar muita coisa. Infelizmente, na seleção brasileira, em quesito de títulos, não teve grandes expressividades, sim, falando de Copa do Mundo. Mas o Neymar conseguiu, obviamente, Copa América, Olimpíada, que o Brasil nunca tinha medalha de ouro, de repente com o Neymar conseguiu. Então, grandes feitos o Neymar acabou fazendo. Mas talvez o principal, que é a Copa do Mundo, infelizmente não aconteceu. E não vou dizer que é porque ele não foi capaz, porque, cara, temos que lembrar, a primeira Copa do Mundo que o Neymar disputa, maluco, ele já é retirado com uma lesão seríssima, que poderia muito bem ter deixado ele tetraplégico. Então, muita coisa aconteceu. Teve até Copa do Mundo que o Neymar jogou, tentou e forçou e jogou lesionado. Então, nesse período, até mesmo essa última, são períodos muito difíceis. O Neymar não tem esse tipo de sorte de estar bem condicionado para as Copas do Mundo. Se eu não me engano, das 4 que ele disputou, ou 3, apenas uma ele estava realmente bem condicionado, que o Brasil acaba sendo eliminado para a Bélgica, se eu não me engano. Mas é duro, tá? É duro perceber que um jogador tão grandioso igual o Neymar, infelizmente, não conseguiu esse tipo de consagração que é a conquista da Copa do Mundo. won our first World Cup? That's what I wanted to talk to you about. We couldn't do it. I gave it everything I had. I exhausted all my strength, but I couldn't do it. I could never do it alone. That's why I'm here. I need your help. Mine? Yes. I just need you to answer one question. Cara, isso daqui foi brilhante, tá? E meio que talvez eu só envelheceria um pouquinho esse outro Neymar, porque temos talvez 4 Neymar de 4 realidades diferentes. Temos o garoto, temos o Neymar pós-Santos, basicamente, saindo do Santos e indo para o Barcelona. Temos o Neymar de hoje, dia 2026. E temos esse Neymar que acaba de chegar na imagem, que, assim, é fantástico, tá? Do you want me to try one last time? What year are you from? O detalhe, cara, o detalhe da taça e 2030, cara. Isso aqui, assim, pra quem gosta do Neymar, e olha que eu falo pra vocês, já disse isso muitas vezes, eu nem sou o grande fã do Neymar, sei das possibilidades que ele tinha como jogador e tomar decisões ruins, falo, em campo,
mas que isso dá tipo assim, um tipo de pensamento de, cara, vamos lá, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar pelo menos da última vez. O que você acha? Vamos, vai que dá certo. Vai que consegue, sabe? E é igual eu penso e sempre digo, a gente tá acostumado, nós brasileiros, a talvez aposentar os nossos jogadores, os nossos estrelas antes da hora, assim, em outras seleções, em todas as outras seleções no mundo todo, você vê as seleções dando grande prestígio, os jogadores, a torcida falando, cara, enquanto esse cara continua chutando bola, ele ainda vai ser convocado. E no caso do Brasil, parece que não existe esse espaço, principalmente para um cara que é tão diferenciado que é o Neymar. Mas parece que é um pecado você ter esse tipo de vontade, esse tipo de sonho e torcer para que talvez um jogador consiga fazer esse tipo de situação verdadeiramente acontecer. Óbvio, está tudo nas mãos do Neymar, assim como sempre esteve. Mas que isso aqui eu acho do caralho, eu acho, tá? Yes. One last time. Cara, esse finalzinho, sim, eu quero pelo menos uma última vez. Nossa, assim, assim, é difícil, né? É complicado mesmo você assistir um vídeo desse e falar, mano, que, que foda, né? E tipo, infelizmente a gente não teve a oportunidade de ver o Neymar tendo grandes, ou pelo menos conseguindo ter um grande ritmo de jogo nessa Copa do Mundo. Ele demorou um pouquinho para conseguir se recuperar da sua lesão. E quando talvez ele poderia ser colocado dentro de campo para justamente ganhar esse ritmo de jogo, acho que o Ancelotti acabou segurando muito ele, podendo realmente libertar mais jogador para justamente a gente ter esse diferencial. A gente viu da capacidade do Neymar, a gente sabe muito bem da capacidade do Neymar. Conseguiu converter aquele gol de pênalti contra a Noruega, enquanto que no mesmo jogo, quem tinha sido responsável pelo pênalti perdeu. Um protagonista daquele jogo, que deveria ser o Vini Júnior, não conseguiu chamar o protagonismo ou mesmo fazer a diferença. Então, eu, assim, entendendo e sabendo quais vão ser as condições do Neymar para essa Copa de 2030 e sabendo como ele vai estar, cara, se ele estiver bem, se ele estiver chutando uma bola legal, se ele estiver ainda sendo o diferencial dentro de campo, eu não vejo por que não convocá-lo. É óbvio, durante esses 3, 4 anos, eu gostaria que ele buscasse um tipo de, não de isolamento, mas vai focar em numa liga um pouco menos expressiva. Próprio nos Estados Unidos, que você tem um estilo de vida um pouco melhor, você vai fugir um pouquinho dos parasitas aqui do Brasil. É óbvio que ainda vão continuar caçando coisas sobre ele, mas tipo, vai viver numa área, num lugar mais tranquilo, foge um pouquinho dessa rede social que é, cara, assim, é deplorável ver o quanto que o pessoal gosta de jogar um jogador, ou pelo menos botar a moral de um jogador tão lá embaixo, igual é a do Neymar. Então, achei do caramba esse vídeo, achei muito boa a edição, o roteiro super fantástico. Agora só espero que, quem sabe, isso realmente aconteça e isso se torne totalmente a realidade. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Se eu lhe pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!